Eu sou uma pessoa tímida, com uma pitadinha introvertida, mas o que eu sou verdadeiramente é uma pessoa tímida. Você é uma pessoa tímida ou introvertida? Você sabe a diferença? Olá, eu me chamo Bianca Mello. Eu sou analista corporal e esse é um vídeo muito importante para mim, muito especial. Primeiro, porque é o primeiro vídeo desse canal. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo desse canal. E segundo, porque o que eu vou compartilhar aqui é o que me fez criar esse canal, foi o que me possibilitou criar esse canal, gravar esse vídeo. O que eu vou compartilhar com você aqui hoje é o que me fez tomar a decisão de criar esse canal. Eu vou começar o nosso bate-papo trazendo a diferença do que é ser uma pessoa tímida e o que é ser uma pessoa introvertida. Esses dias eu assisti um vídeo da doutora Ana Beatriz Barbosa, onde ela trouxe da seguinte forma. Claro que eu não vou lembrar exatamente com as mesmas palavras, mas a ideia é a mesma, tá? O tímido é uma pessoa que gosta de interagir, que gosta do contexto social, de socializar, mas que ele fica muito preocupado com o que os outros vão pensar dele, com o que os outros vão pensar do que ele falou. Então ele começa a criar coisas na cabeça de, mas será que eu fui mal interpretado? Será que eu fui bem interpretado? Será que gostaram de mim, do que eu falei? Será que não gostaram? Será que sou mal? Será que eu me expressei mal? E aí, apesar de ser uma pessoa que gosta da interação, que até gostaria de interagir mais, ele acaba não interagindo por conta desse pensamento que é muito autocrítico e acaba gerando nele uma ansiedade muito grande. Enquanto que o introvertido é uma pessoa com plenas condições de interagir, que não está ali preocupado com o que o outro pensa ou deixa de pensar dele. Porém, ele prefere não interagir, pelo simples fato de que ele gosta de ficar sozinho, gosta da própria companhia e não vê dificuldades nisso. Feito esse alinhamento e trazendo para o contexto desse vídeo, onde eu me propus a contar a minha experiência com a timidez, eu confesso para você que eu não perdi 100% da minha timidez, e eu nem sei se isso é possível, mas eu estou lidando com ela. A pitada introvertida que eu falei lá no começo do vídeo, eu vou explicar só no final, tá? Mas não é pra fazer suspense nem nenhum tipo de mistério. É só pra não quebrar a nossa linha de raciocínio aqui, tá? Então, como eu falei, eu tenho lidado com essa timidez. Como? Desmentindo os medos que geram em mim essa timidez. Eu tô encarando os meus medos. O meu medo de ser julgada, o meu medo de me expor, de ser vista e ser mal interpretada, de receber comentários desagradáveis aqui, de virar piada na boca de algumas pessoas. Eu estou encarando tudo isso, desmentindo tudo isso para mim mesma. Eu estou me expondo ao desconforto. Eu estou saindo da minha zona de conforto e me colocando propositalmente em desconforto, porque é algo que é importante para mim e que só vai se tornar confortável conforme eu for dessensibilizando esse meu desconforto. Então eu tô colocando na minha cabeça que nem todo mundo vai gostar de mim, nem todo mundo vai gostar do que eu faço, das coisas que eu falo, e tudo bem. Isso não tem que ser um problema para mim. Isso não deve ser um problema para mim. Isso não deve ser motivo para eu parar, para eu deixar de seguir meus sonhos. Outras pessoas vão gostar de mim, do que eu faço, vão agregar algo para a vida delas com a minha entrega, e é nisso que eu tenho que focar. E pode ser que você, ouvindo tudo isso daí, pode ser que esteja te soando muito óbvio, mas olha, não foi fácil para mim entender tudo isso, admitir tudo isso. Eu tive que cavar muito, eu tive que cavar fundo para achar a raiz dos meus problemas. E pode ser que isso esteja acontecendo também com você e você não esteja se dando conta. Por isso que eu achei tão importante vir compartilhar tudo isso aqui com você, porque a verdade é que a gente não gosta de admitir que a gente se importa com o que os outros pensam. Eu era essa pessoa que gostava de encher a boca para dizer, eu tô nem aí pro que os outros pensam. Eu tava mentindo para mim mesma, porque quando eu me abri para enxergar as raízes dos meus problemas, quando eu me abri para a possibilidade de que eu poderia sim estar me importando e estar querendo fingir para mim mesma que eu não me importava, eu percebi que sim,
eu me importava, entende? Eu fui me perguntando o porquê desse medo, e uma hora surgiu a resposta de, o que é que vão pensar? O que é que minha família, meus amigos, quando me verem assim, me expondo, sei lá, vão pensar, entende? Então eu tinha sim, e tenho sim, o receio do que vão pensar de mim. E eu tô encarando isso, eu tô desmentindo isso, porque meus sonhos são mais importantes. Porque eu sou mais importante do que os outros pensam. Porque você, se esse conteúdo estiver sendo relevante pra você, você é muito mais importante pra mim do que alguém que vai me xingar ou simplesmente não gostar de mim, que não flui nem influi em nada na minha vida. E tudo isso parece muito óbvio, mas o nosso inconsciente sabota muito a gente. Então eu fiz acordos comigo mesma. Você conversa com você mesma? Eu converso comigo mesma. Eu pensei pra mim, olha só, você mudou e vem mudando de vida, eu comigo mesma, tá? Você mudou, você transformou sua vida e vem transformando sua vida com o conhecimento que você tem hoje. Se você compartilhar esse conhecimento, você vai poder estar agregando na vida de outras pessoas e ainda vai estar realizando o teu sonho de trabalhar para você com algo que faça e traga sentido para sua vida. Olha o poder disso aqui. Do outro lado, né, como nem tudo são flores, vão ter algumas pessoas que não vão gostar do que você faz, que não vão gostar de você, simplesmente elas não vão ir com a sua cara. Algumas vão até te criticar e é isso, paciência, né? Normal da vida, nem todo mundo gosta de todo mundo, enfim. Simplesmente esse lado aqui não influencia na minha vida. Eu que digo, né, se vai me atingir ou não, porque são pessoas que provavelmente vão passar pela minha vida e não vão ficar, então, né? E aí? Qual lado que tu vai escolher? Falando assim, parece muito óbvio, né? Só que se você não tem essa clareza dentro de você, se você não repete isso para você mesmo todos os dias, até que vire uma verdade automática na sua mente, a sua consciência ela fica turva. Os seus medos, eles vão tomar conta de você. Os seus medos vão tomar conta da sua consciência. E aí você vai ser tomado por eles sem perceber. Gente, deixa eu interromper nossa programação só para aproveitar um acontecimento não muito desejado. Para contextualizar ainda mais aqui no nosso vídeo, além de todos os obstáculos que a gente se coloca quando se sabota, a vida te testa, tá? O que muda a sua vida é a decisão. A decisão de fazer, a decisão de se expor, a decisão de encarar. Quando tu toma essa decisão, a vida começa a te testar, sabe? Pra ver se tu quer realmente o que tu falou que tu quer. Então, meu microfone tava desconectado, porque eu fui testar o áudio e para ver se o áudio tava pegando, se tava bom, eu tive que desplugar, ouvir e eu simplesmente esqueci de plugar de volta. Ficou ele ali encaixado, mas não plugado. E nossa senhora, me deu um desânimo tão grande, porque não é a primeira vez, não é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo, mas sim, eu estou decidida. E esse vídeo vai sair, esse vídeo vai pro ar e esse canal vai andar, então te orienta, tá? Porque a vida vai te testar, mas não pare. Não pare, siga em frente. Então, seguindo, retomando de onde parei, porque o áudio da minha webcam não é tão ruim assim, então eu espero que vocês tenham um pouco de paciência de me ouvir até aqui. E vou seguir com o microfone agora. Decidi aproveitar a oportunidade desagradável para contextualizar mais no vídeo. Não vou regravar tudo de novo, porque isso sou eu me sabotando, tá? Eu já regravei muito esse vídeo, já aconteceram muitos imprevistos, mas dessa vez vai do jeito que tá, né? Feito é melhor que perfeito, né? É difícil para algumas pessoas como eu lutar contra o perfeccionismo, mas sim, feito é melhor que perfeito, né? Do que um perfeito não feito. Então vamos lá. Enfim. Então, retomando a nossa linha de raciocínio, se você não repete para você todos os dias até que se torne uma verdade automática na sua mente, você não vai conseguir enxergar esse óbvio, tá? Você não vai ter essa clareza, você vai ser dominado pelos seus pensamentos, pelos seus temores, pelos seus medos. E é aí que você começa a justificar. Eu recebi uma oportunidade de participar de um podcast, mas assim, eu sou tímida, acho que não rola.
eu não vou me expressar muito bem, não vai ficar legal, acho que é melhor eu não ir. Ah, nossa, eu recebi a oportunidade de fazer uma palestra, mas eu tenho que estudar um pouco mais ainda, acho que eu vou deixar para mais para frente, porque, né, vou aprender um pouquinho mais ali para depois começar a praticar e as oportunidades passando. Ah, não vou criar esse canal aqui porque eu ainda não me sinto pronta, eu não sei nem editar vídeo ainda. E aí você vai estar ignorando a raiz do problema. Você não vai estar olhando para o que está realmente te impedindo, que não é a sua timidez em si ou o seu despreparo, mas sim o medo de se expor, o medo de não dar conta, o medo de ser julgado, o medo do que as pessoas que você ama ou admiram vão pensar de você, ou até o medo do que pessoas que você nem conhece vão pensar de você. Então, se você não para olhar para todos esses medos, para desmentir cada um deles, você paralisa, você fica com seus óculos da vida embaçados. E aí, tu não consegue enxergar esse óbvio. Por mais que as suas justificativas sejam reais, por mais que você realmente seja tímido, por mais que você realmente ainda tenha muitas coisas para aprender, isso não é o que de fato está te impedindo de começar. Isso não é o que verdadeiramente está te impedindo de dar um primeiro passo, entende? Então, por favor, por você, não deixe o medo calar os seus sonhos. A gente pensa muitas coisas antes de tomar uma decisão, né? E a gente tende a pensar em tudo que pode dar errado, a focar em tudo que pode dar errado, em vez de olhar para tudo que pode dar certo, porque tudo tem dois lados. Só que o novo assusta, né? A gente tem um instinto de defesa, de sobrevivência, então a gente vai ser impactado por aquilo que é novo, porque a gente não sabe o que vem pela frente, só que a gente só descobre se a gente encarar. Então, e o que pode dar de bom? Você tá pensando no que pode dar de bom? Eu entendo que seja assustador, eu entendo na prática, né? Sou ser humano igual a você, tenho os meus medos igual a você, mas entenda uma coisa: você não é seus pensamentos. Talvez você já tenha escutado isso. Você não é seus pensamentos. Só que se você não coloca esses pensamentos em ordem na sua cabeça, eles tomam conta da sua cabeça. Se você não escolhe com clareza a quais pensamentos você vai dar ouvidos, dar relevância, o que é real e o que são seus medos falando, você vai ser tomado por esses pensamentos. E aí eles vão tomar a decisão por você. Pensamento tem vida própria, gente. Vai por mim. Me deu frio aqui. Então, eu não comecei esse canal me sentindo 100% pronta, e você tá sabendo que esse é meu primeiro vídeo, né? Então, eu tô encarando meu medo de me expor, o meu medo de ser julgada, e eu tô simplesmente abrindo meu coração aqui, né? Mas é por isso, porque eu tô encarando esse medo de me expor, esse meu medo de ser mal interpretada, de não dar conta, porque eu sei que eu ainda tenho muito a aprender. Eu sei que eu ainda tenho uma grande jornada de aprendizado pela frente, mas eu sei que tem muita coisa também que eu já aprendi, tem muito conhecimento que eu já adquiri e que pode muito bem ser compartilhado enquanto eu vou adquirindo novos conhecimentos que me faltam. Até porque a gente aprende muito mais na prática do que trancado no quarto estudando. Então eu decidi começar e ir me aprimorando no caminho. Então aqui estou eu, com medo mesmo, tímida mesmo, sem me sentir 100% pronta mesmo, ainda em processo de aprendizado mesmo. Até porque a nossa vida é um processo de aprendizado. A gente sempre vai ter coisas novas para aprender. Então, se a gente for esperar estar 100% pronto, a gente nunca vai estar 100% pronto, porque a gente sempre vai estar aprendendo. A gente sempre vai ter algo novo para aprender. Então, é muito importante tu pegar tudo isso que eu estou falando aqui e tu tá aí achando óbvio e começar a repetir para si mesmo todo santo dia, até que se torne uma verdade automática na sua cabecinha. É muito importante você olhar para o espelho e admitir que o que você tem é medo e que você está se enchendo de desculpas. E aí tu olha lá para frente
Olha para o teu sonho, olha para onde tu quer chegar e olha para onde você está hoje. E observa quais obstáculos você está colocando no caminho para você chegar no teu sonho lá na frente. Quais desses obstáculos são reais? E quais são o seu medo falando, os seus medos falando? Vou dar um exemplo com a minha vida aqui. Eu sou analista corporal, como eu falei no começo do vídeo, e quando eu decidi fazer a transição de carreira e me tornar um analista corporal, eu me deparei com um obstáculo real, que para atuar como analista corporal eu precisaria me capacitar e me certificar. E assim eu fiz. Eu fiz o curso de formação em análise corporal, estudei, fiz a prova, me certifiquei, está aqui meu certificadozinho de analista corporal, não está aqui à toa. Então até aí tudo certo, né? Eu tinha um obstáculo real, que era a necessidade de me capacitar para poder atuar. Me certifiquei, né? Porque até então eu entendia que eu não poderia atuar como analista corporal, porque eu não tinha a capacitação, não tinha a certificação. Me certifiquei. Até aí tudo bem, né? E aí o que aconteceu depois? Que eu já tinha essa capacitação, o sentimento de incapacidade de atuar. A sensação de que eu ainda era muito inexperiente e ainda tinha muito a aprender antes de começar a atuar. E aí, de onde é que vem esse meu sentimento de incapacidade para atuar? Vem do meu medo, vem de um obstáculo criado pelo medo, porque se eu não fosse capacitada para atuar, esse certificado lindo, maravilhoso, não estaria aqui. Então, quando eu falo para você separar o que é um obstáculo real do que é um obstáculo criado pelo medo, é isso, porque claro que eu tenho muita coisa para aprender, muita experiência para adquirir, mas como é que eu adquiro isso, gente? Se não fazendo, entende? Então, esse obstáculo criado pelo medo, ele é uma ilusão para me parar, porque eu nunca vou sair do lugar se eu não der um primeiro passo mesmo com medo. Então, o que eu, você e todos nós temos que fazer é adquirir habilidades para que a gente tenha o mínimo de segurança para começar e se expor, nem que seja aos pouquinhos. Começa como você vai dando conta e vai ampliando isso, para que você vá aos poucos dessensibilizando o seu medo. O medo, ele é importante para a nossa sobrevivência, é um instinto natural de sobrevivência. O nosso cérebro literalmente pensa que a gente vai morrer. Então, assim, o medo é importante muito, muito até certo ponto. Só que você sabe que se você encarar uma reunião, se você encarar uma plateia, você não vai morrer, mas dentro da sua cabeça você não sabe, assim, lá no seu cérebro. Que loucura, né? Eu não sei se eu tô me expressando mal, se tô falando alguma besteira, mas acho que tá dando pra entender a linha de raciocínio. Se tu encara o teu medo, quando você termina aquilo ali, eu vou dar mais um exemplo da minha vida. No meu primeiro atendimento, nossa, eu tava morrendo de medo, eu tava muito nervosa. Eu tava com muito medo, assim, de não dar conta, porque era a minha primeira experiência atendendo uma pessoa que pagou pelo meu serviço, então eu tava muito nervosa. Mas eu me preparei o máximo que eu pude para trazer segurança para mim mesma naquela sessão. E aí, quando o atendimento acabou, eu pensei, sobrevivi, sobrevivi, cara. E assim, me superei, foi muito bom. E aí, aos poucos, isso vai melhorando, tá? No começo, tua mão vai suar, teu corpo, você vai ficar nervoso, seu corpo vai expressar todo aquele nervosismo, mas depois que você sobrevive aquilo ali, você fica mais forte para encarar uma próxima vez, e uma próxima, e uma próxima. E é muito gostoso essa sensação de superação. Então, é muito importante você ter essa clareza para que você tenha consciência do que é real e do que é autossabotagem. Ter consciência disso vai te fazer destravar? Não necessariamente, mas é o início da solução. O que vai te fazer destravar é decidir. Decidir começar apesar do medo, decidir começar apesar da timidez, decidir entender que você não vai agradar todo mundo e tá tudo bem, isso não pode ser um problema para você.
E convenhamos, vamos ser honesto aqui. Tu não vai com a cara de todo mundo, vai? Tem gente que tu olha assim, a tua cabeça já julga automaticamente. Depois que a gente para e pensa assim, meu Deus, tô julgando. Mas até aí tu já julgou, tu já não foi com a cara. E tá tudo bem, isso não quer dizer que aquela pessoa não seja uma boa pessoa, isso não quer dizer que o que aquela pessoa faz seja ruim, foi só uma impressão que você teve. Mesmo que o que aquela pessoa possa estar fazendo, assim, possa não ser tão legal, ela não tá nem aí pra tu, cara, ela tá fazendo o dela. Então, assim, nem tu gosta de todo mundo, então por que que todo mundo tem que gostar de você? Entende? Não faz sentido e a gente cria isso na nossa cabeça e fica se sabotando. Então é o seguinte: ninguém tem a obrigação de gostar de você. E isso não pode ser um problema para você. Ponto. É simples? É, tá? É algo fácil de entrar na nossa cabeça? De jeito nenhum. Jamais, tá? Como eu falei, por mais que a gente não queira admitir, quem é que quer que outra pessoa não goste de gente, né? Então, assim, a gente pode ter uma resistência com isso, mas vai trabalhando isso. Eu tô repetindo pra mim todo santo dia até que entre na minha cabeça e se torne automático, assim, no meu existir. Ninguém é obrigado a gostar de mim e tá tudo bem. Isso não pode ser um problema pra mim. Ninguém tem a obrigação de gostar de você, mas você precisa se amar. Tem coisas que só você pode fazer por você mesmo, e é por isso que você é a pessoa mais importante da sua vida. Deixa os outros com a opinião deles, os outros têm direito de ter opinião, inclusive sobre você, mas ser afetado por elas aí já é uma escolha sua. Seja a opinião do outro boa ou ruim, tá? Porque um elogio também não tem que te deslumbrar. Você não tem que fazer o que você acha certo se preocupando com os elogios, baseado nos elogios, esperando os elogios, porque senão você vai estar fazendo pelo motivo errado, você vai estar fazendo na espera de uma aprovação. Então, um elogio não tem que te deslumbrar e uma crítica não tem que te derrubar. É só a opinião do outro. Claro que todo mundo gosta de receber um feedback positivo, quem não gosta, né? Mas assim, é só a opinião do outro no fim das contas. Então é muito bom receber? É muito bom receber, mas não crie uma grande expectativa em cima disso, porque você está fazendo uma coisa pelo que você acredita e sabe que é certo, e é muito bom você ver que está tendo resultado. Mas você não é dependente do reconhecimento do outro. Você não pode ficar refém disso para que você não fique alimentando uma necessidade de aprovação. Vou trazer uma reflexão aqui que eu preparei para hoje do maravilhoso Elton Euler, o nosso querido pai da análise corporal. Que eu tirei desse livro aqui, tá? Todos os livros que eu indicar aqui nos vídeos, eu vou deixar o link na descrição, tá? Até que se aceite e aprenda a gostar de ser quem você é, ninguém terá a obrigação de aceitar ou respeitar você. Se você não puder falar, chorar, mostrar seus medos e suas dificuldades, dizer não só porque alguém acha isso feio e errado, só porque não gosta ou prefere de outra forma, você não poderá ser você mesmo. Ah, Bianca, mas respeito é o básico das relações sociais. Você se respeita? Você se dá o respeito antes de exigir isso do mundo? Não confunda respeito com educação. Eu, Bianca, acredito sim que todos nós devemos ter um mínimo de educação nas relações sociais. Porém, eu te convido aqui a olhar para o respeito com um pouco mais de profundidade. Respeito tem a ver com valor, tem a ver com autoridade. E muitas vezes a gente não é o primeiro que se dá o respeito e quer cobrar isso dos outros. A gente se pune, a gente se maltrata, a gente se julga, a gente não se perdoa, a gente não se trata com carinho, a gente não se respeita e quer exigir isso do outro. A gente não se respeita, mas quer cobrar do outro o que a gente não se dá primeiro. Vou deixar você pensando nisso. Lembra que eu falei que você só entenderia
Como eu cheguei à conclusão de que eu tenho uma pitadinha introvertida se chegasse até o final desse vídeo? Então, é porque agora eu vou explicar a minha timidez e a minha introversão com base nos traços de caracteres, ou traços de caráter, tanto faz. Como eu já falei, eu sou analista corporal. Para quem não sabe o que isso significa, eu estou criando uma playlist sobre análise corporal e sobre traços de caracteres. Talvez no momento em que você esteja vendo esse vídeo, ela já esteja no canal, mas como ela ainda não está e esse é o primeiro vídeo do canal, então eu vou falar de forma resumida aqui. A análise corporal é um método que acessa o modo de funcionamento de uma pessoa através do formato do corpo dessa pessoa. Todos nós temos 5 traços de caracteres em quantidades diferentes que moldam o nosso modo de pensar, sentir e agir, e que quando se desenvolveram lá, quando o nosso corpo e nosso sistema nervoso estavam se formando em conjunto, também contribuíram com o formato do nosso corpo. Então, esses 5 traços, eles moldam tanto o nosso modo de funcionar, quanto o nosso corpo. O analista corporal é um profissional capacitado para mensurar quanto cada pessoa tem de cada traço, utilizando uma ferramenta chamada mapa dos caracteres. Para quem tiver curiosidade, vou deixar aqui na descrição o link do artigo científico que valida a ferramenta mapa dos caracteres. Tá, Bianca, e quais traços são esses? Os nomes podem soar um pouco estranhos aos nossos ouvidos, mas não tem nada a ver com transtornos ou distúrbios que você possa conhecer pelo mesmo nome ou por nomes parecidos hoje em dia. Os nomes foram mantidos apenas como forma de honrar e homenagear os estudiosos que fizeram com que hoje a análise corporal fosse possível. Então, os 5 traços são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Os 5 se formam em períodos diferentes da nossa primeira infância, nessa ordem. Todos passamos pelos 5 períodos, o que significa que todos vamos ter os 5 traços. Como cada pessoa percebeu as dores de cada traço, porque eles surgem das dores, mas geram um recurso para combater essas dores. Então, todo traço vai ter uma dor e um recurso. Como todos passamos pelos 5 períodos diferentes da primeira infância, todos vamos ter os 5 em percentuais diferentes, a depender da percepção daquela dor que cada pessoa teve quando era criança. E aí, o que isso tem a ver com o tema desse vídeo? Tudo, porque tudo que você imaginar na sua vida tem a ver com o seu modo de funcionamento. Tudo que você está vivendo na sua vida, o seu modo de funcionamento está incluso ali. Então, a análise corporal é tudo, engloba tudo. Mas, enfim, existem 3 traços que possuem uma necessidade de estar com pessoas, por motivos diferentes, mas ali uma necessidade de interagir com outras pessoas. E existem 2 traços que são mais introvertidos naturalmente, que têm uma necessidade maior de ficar sozinhos, uma necessidade maior de caverna. Quais traços são esses? O esquizoide e o masoquista. Os outros 3, oral, psicopata e rígido, eles são traços mais interativos. Por isso que eu cheguei à conclusão de que eu sou uma pessoa tímida, porque 72% de mim tem necessidade de estar com outras pessoas, de interagir com outras pessoas. E só 28% de mim tem necessidade de caverna. É uma necessidade que existe? É uma necessidade que existe. É a minha pitada introvertida que eu falei. Mas, majoritariamente, eu tenho a necessidade de interagir, de estar com outras pessoas. E eu sei disso porque eu tenho o meu mapa dos caracteres, com o meu modo de funcionamento, com os percentuais dos meus traços combinados, o que resulta desses traços combinados. Então, o mapa dos caracteres engloba tudo isso e muito mais. Se você ficou curioso, se você ficou curiosa, me segue aqui, continua acompanhando esse canal que eu vou trazer muito mais conteúdos sobre esse assunto para vocês. Se você quer ter seu mapa, eu vou deixar meus contatos aqui embaixo. Se esse conteúdo foi relevante para você, me informa e me dá uma força aqui, curtindo. Comenta o que você quer ver mais por aqui. Pode trazer críticas construtivas também, as destrutivas eu dispenso, né? Mas enfim, interage aqui comigo para eu saber o que vocês acharam, né? É o primeiro vídeo, eu quero saber assim, o que eu trago mais de novidades, como é que refletiu daí, enfim.
Foi um prazer para mim trazer esse conteúdo para você. Eu amo o que eu faço, eu vivo o que eu faço, então é a realização de um sonho para mim estar colocando esse projeto em prática. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, muito obrigada por ter chegado até aqui. Eu espero de verdade ter contribuído de alguma forma, e já que eu falei tanto sobre medo aqui, eu vou fechar esse vídeo com mais uma reflexão que eu trouxe aqui para hoje. Vou trazer uma reflexão tirada desse livro aqui, do Fred Elboni, um autor que eu aprecio muito. É como se, com medo de ser empurrado de um precipício diretamente para as profundezas do mar, eu me jogasse antes para me proteger. Mas quem disse que alguém realmente iria me jogar no mar? O meu medo disse. Foi ele. O que nos protege do exterior é também o que nos impossibilita de acessá-lo. Vou deixar você pensando nisso também. Beijos, fui até a próxima, muito obrigada. Lembrando que os livros que eu citei aqui estão na descrição. Fica pensando aí, depois vem me contar aqui quais percepções rolaram na sua cabeça. Vamos trocar uma ideia, né? Porque um contribui com o outro, com ideias novas, com reflexões novas, com percepções novas. Beijo, fui.